Olá, eu sou o Neivo Antônio Beraldin, nascido em 22 de dezembro de 1951, no município de Erechim, mais precisamente em Barão de Cotegipe, porque naquele período, Barão de Cotegipe pertencia a Erechim, portanto não era ainda um município. Com 3 a 4 anos de idade, meus pais se transferiram para Xaxim, no interior de Xaxim, Santa Catarina, que era divisa, Xaxim com Chapecó. Lá eu fiquei um período até a adolescência, trabalhando na roça, estudando também o primário numa escola própria do interior, 9 quilômetros da cidade. Todos os dias a professora vinha de Xaxim, Santa Catarina, para poder lecionar lá naquela escola de agricultura. Depois eu fiz o ginásio, depois, com o tempo, eu me transferi para Porto Alegre, lá onde concluí os meus estudos. Depois, com tantas dificuldades, que minha família não tinha dinheiro, não tinha posse, nós tínhamos que nos virar na vida. E eu comecei um trabalho bastante árduo, lá em Porto Alegre, junto com um escritório de representações ou de promoções de espetáculos artísticos. Lá eu era um agente desse escritório para organizar espetáculos no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, e me tornei então um auxiliar nessa área de espetáculo. Depois eu vim a ser um empresário do show business brasileiro. Eu atuei ao lado de Roberto Carlos, ao lado de Fafá de Belém, ao lado de dezenas, centenas de artistas, como produtor musical e como também investidor na área da produção artística e na organização de espetáculos. Passado esse período, chegamos ali em 1980, eu então percebi que tinha vocação política e fiquei um pouco magoado com o secretário da Cultura na época aqui, porque ele não dava prioridade para os artistas locais. Eu sempre queria introduzir um artista local para que se apresentasse junto com os artistas nacionais para poder prestigiar, porque aqui, afinal, nós tínhamos a nossa família. Parte da minha família foi para São Paulo. Nós somos em 8 irmãos. Meu irmão mais velho começou no ramo da decoração e meu irmão Zeco Beraldin também, a minha irmã Malene e a minha irmã Nena e a Eliane e já falecido Domingos. Bem, então eu, em verdade, fui bem sucedido nessa área de show business brasileiros. Eu me tornei um produtor musical e um investidor também, não só dos artistas brasileiros de nome nacional e internacional, mas também do show business internacional. Bem, encerrei esse período, aí eu fui seguir a minha família, que havia começado um investimento em São Paulo, no sentido de organizar e montar uma fábrica de seda. Eu e o meu irmão Ari fomos até Galha, interior de São Paulo, e lá encontramos um grande barracão que tinha sido uma fábrica de seda no ano de 1800 e pouco. Nós nos apaixonamos por aquele espaço e o meu irmão então começou a organizar, comprou aquela área e começou a organizar essa fábrica. Ele comprou 4 fábricas antigas de seda e contratou engenheiros que fizeram a recomposição das máquinas para dominar a tecnologia da seda no Brasil e na América Latina. Então,
a família começou a mandar funcionários para Como, na Itália, a fim de que se aprimorassem na questão da produção do tecido. Lá, então, nós montamos, a família como um todo, montou essa fábrica, onde tem um domínio do ciclo completo, né? Desde da criame dos bichos, do casulo, da fiação, da tecelagem, da tinturaria, da estamparia, da gomagem e nas vendas nas lojas próprias. Então, o Empório Beraldim, ele é uma empresa existente até hoje que tem um conceito nacional e internacional. Pois bem, meu irmão Ari dizia, nós não podemos apenas pensar no faturamento econômico se não dermos a nossa contribuição no social, ou seja, na política. E ele disse assim, eu vejo que você tem condições, que o seu nome é bastante conhecido, tem condições de tornar-se um político no Paraná. Que a família se sentiria muito orgulhosa se tivéssemos uma representação da família prestando esse serviço para a política. Pois bem, ali, chegado um dia, eu disse, acho que eu vou realmente filiar-me a um partido. Então, o Mário Celso, que era então deputado estadual, me filiou no PMDB, e eu comecei, com amizade com o Álvaro Dias, comecei a me envolver na política e em 1982 eu queria ser coordenador de marketing da candidatura do Richa e do Álvaro Dias. Mas tive um trabalho dentro do comitê, mas chegou a uma determinada altura que se percebeu que seria eleito alguns vereadores do PMDB em Curitiba e que nós tínhamos então que ampliar a qualidade dos candidatos. Aí o Álvaro Dias me disse, Neiva, você poderia ser candidato a deputado estadual. Eu falei, não, eu não conheço nem o que faz um deputado estadual. Eu posso aceitar ser candidato a vereador. E aí fui candidato a vereador e me elegi na primeira eleição. Eu tive o apoio solidário de grandes artistas nacionais, na época, que vieram cantar em comícios memoráveis em Curitiba, onde tivemos a Santos Andrade, o Fafá de Belém, o Tutti Frutti, que era da Rita Lee, e vários artistas brasileiros, Martinho da Vila, e vinham para que eu era amigo deles, e eles vinham pedir à população que teria uma boa indicação votando em meu nome. Muito bem, fui eleito vereador de Curitiba, comecei a gostar, me apaixonei pela função, porque dava para realizar muitas coisas. A primeira atitude que eu tive foi criar uma lei visando a descentralização da prática cultural de Curitiba. Porque ali o Bairro Novo, o Sítio Cercado, Fazendinha, eram verdadeiras fazendas. E essas fazendas começaram a ser habitadas por gente que vinha do interior de todo o Paraná e queriam se instalar em Curitiba. Aí comecei um trabalho junto com a prefeitura para organizar aquelas famílias e tentar formar associações de moradores para incentivar a atração de escola, creche, posto de saúde, infraestrutura urbana para aquelas pessoas. Bom, aí veio o meu novo desafio eleitoral. Em 1986, eu fui então candidato a deputado estadual. Eu tive uma votação bastante expressiva e, naturalmente, que comecei a me preocupar com uma outra ocupação, que era a região metropolitana de Curitiba. Porque eu via um crescimento desordenado na região metropolitana de Curitiba. Eu criei seminários chamados Região Metropolitana de Curitiba Urgente. Queria a integração do transporte coletivo com mais eficiência, usando as linhas de trem que nós temos que saem de Curitiba e circulam em toda a região metropolitana. Eu sempre me preocupei com o crescimento desordenado da região metropolitana de Curitiba. Bom, aí veio a reeleição em 90, eu fui reeleito outra vez deputado estadual. Em suma, eu exerci 6 mandatos de deputado estadual no Paraná.
né? Sendo um de vereador e 6 de deputado estadual, portanto, 28 anos de mandato. Aí quando quando parei em 2010, eu podia, naturalmente, ser perguntado, mas você se aposentou? Eu digo, não, porque eu recusei a minha aposentadoria parlamentar. Eu simplesmente saí do Instituto da Aposentadoria, que era o chamado FEPA, e aí começou uma grande luta de divergências internas dentro da Assembleia Legislativa, e eu comecei a me tornar um legislador. Comecei com a lei do ICMS ecológico. Eu fui a Piraquara e percebi que lá era uma cidade condenada ao empobrecimento, porque ela não possuía indústria, ela não possuía riqueza, e os critérios para recebimento do ICMS, que é a maior fonte de renda do município, eram assim: importância industrial do município, importância agrícola do município, importância populacional do município e também a populacional do município e como se diz, o tamanho do município. Aí eu pensei o seguinte: se tem 25% que pertence aos municípios a serem cortados por esses critérios existentes, e se 75% do ICMS fica no governo do Estado, eu vou criar uma nova disciplina no corte desse bolo dos 25%. Criei então a lei do ICMS ecológico, que determina assim: 5% dos 25% que pertencem aos municípios ficou para os municípios que têm áreas de manancial ou florestas, áreas de preservação ambiental. Vejam que naquele período, em 1991, quando criei a lei, era 52 municípios que possuíam áreas de preservação ambiental. Hoje são 250 municípios que possuem áreas de preservação ambiental. Criou-se um estímulo para que os municípios cuidassem do meio ambiente para receber essa fatia do 5% do ICMS ecológico. Bom, tivemos um incremento ambiental de 160% no estado do Paraná. Também a lei foi copiada por 18 estados brasileiros. Então, uma lei que, quando nós chegamos na Rio 92, eu já cheguei com essa lei pronta, já fruto de um trabalho que tinha feito como constituinte estadual, que coloquei na Constituição do Estado, um artigo combinando com a Constituição Federal, artigo 158, e o do Estado ficou o artigo 132. Após eu entrei com uma lei regulamentando esse artigo e criei, então, essa famosa lei de ICMS ecológico, que hoje eu diria para vocês que é a grande responsável para a manutenção dos municípios ecológicos. Veja que Guaraxaba tem 93% da sua área de preservação ambiental. Piraquara, idem, 93%. Então, Guaraxaba não tinha barco para buscar as pessoas em emergência nas ilhas, não tinha escola de segundo grau, não tinha praça, não tinha ônibus para buscar as crianças para estudar e passou a receber uma fortuna por mês. Você veja hoje, nos dias de hoje, Piraquara recebe em torno de 2.800.000 a 3 milhões por mês. A lei já pagou mais de 12 bilhões de reais em 25 anos de sua existência. Então foi uma lei, digamos assim, pioneira no Brasil, muito adequada quando se fala em sustentabilidade. Nós aqui no Paraná saímos na frente em sustentabilidade. Criamos então um mecanismo compensatório. Quer dizer, o município ele já é determinado pela lei que, se ele não cumprir o cuidado com a natureza, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente está autorizada pela mesma lei para que diminua se ele descuidar do meio ambiente ou aumente a sua participação se ele cuidar bem do meio ambiente. Então, assim, essa lei tem uma marca do legislador.
Foi assim que me ocupei nesse período com essa lei. E depois, na sequência, nós tivemos mais um movimento muito importante, que foi a extinção do FEPA, o Fundo de Aposentadoria dos Deputados Estaduais. Era simples assim: 10% do salário do deputado era descontado na folha e o governo tinha que pôr 10 vezes mais para poder manter o fundo de aposentadoria. Então, eu abri mão do fundo e comecei a lutar para extinguir o tal do FEPA. Então, foi extinto em 91 essa possibilidade de aposentadoria de deputado estadual. Ainda na época, teve um deputado radialista que fez uma emenda dizendo que aquele deputado, ainda que de primeiro mandato, estivesse no exercício daquela função naquele momento e que pagasse mais 4 anos por fora, poderia aposentar-se proporcional a 8 anos. Foi o que aconteceu, se aposentou com 8 anos. Então, esse Instituto da Aposentadoria no Paraná já não existe mais, embora tenha inúmeros deputados recebendo. Eu acho que é aquela história de pensar nas crianças. Quando você recebe um recurso público, você sabe que vai fazer falta para o social. Porque quem precisa de governo não é o deputado, não é o rico, é o pobre, que ele precisa de creche, por saúde, todas as condições para que tenha uma vida digna. Então, começou, encerrou esse capítulo e eu continuei como deputado estadual em 1994, então fui reeleito outra vez para 1990 até 1998, foi quando vi as maiores barbaridades, foi exatamente naquele período. Eu me refiro a uma gestão da época, que foi de 95 a 2002. Simplesmente tinha um conceito naquele grupo que administrava o Estado, que era o seguinte: é preciso fazer do Estado um grande negócio. Então começaram a desfazer-se de patrimônio público e eu comecei a fazer auditorias, porque nos meus mandatos eu sempre possuía e sempre escolhia os meus assessores com qualificação técnica. Tinha uma equipe multidisciplinar que me permitiu que fizesse uma auditoria na Sanepar, no Detran, na Copel, nas universidades. Então eu fui uma espécie de fiscal mesmo da coisa pública. Tive grandes divergências com o Tribunal de Contas, grandes divergências com deputados, grandes divergências com políticos, governadores, mas eu fui em frente. Fui em frente e comecei a acompanhar, detalhe por detalhe, a venda dos ativos da Copel. Em 1995, o Estado possuía 86% do patrimônio da Copel. Acontece que ele foi vendendo as ações, 111 milhões de ações foram vendidas, e ficamos então com 31% do capital da Copel e com 56% das ações com direito a voto. Ali foi uma revelação que faço. O Tribunal de Contas fez constar: esse dinheiro ingressou em torno de 3 a 4 bilhões de dólares, mas não se sabe para onde foi aplicado esse dinheiro. Então, eu não sei por que isso aconteceu, por que o Ministério Público não viu e por que o Tribunal de Contas não viu. E aí começou a grande discussão da privatização do Banestado. Em 1995, o governador da época escreveu para o Banco Central que o Banco do Estado era lucrativo, tinha saldo positivo, era importante para a economia do Estado e todas as justificativas necessárias pró-Estado para manter esse banco público chamado Banestado, com 50 anos de marca, tradição, história no nosso Estado. Muito bem. O que acontece? Em 95 o banco começou com prejuízo, 96 prejuízo, 97 prejuízo, 98 quase 3 bilhões de prejuízo, 99 500 e poucos milhões. E aí o banco era uma lavanderia chamada CC5.
Aí, o que aconteceu? Baseado nessa gestão fraudulenta, o governo se viu obrigado a privatizar o banco. Infelizmente, mandou uma mensagem para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa acolheu o pleito do governo da época. Aí foram contraídos os empréstimos de 5,6 bilhões de reais e o banco foi saneado, após o que foi colocado à venda, que eu digo que não foi venda de banana, foi uma maior, digamos assim, maior rombo que um Estado pode ter. Eu acho que se tivéssemos a Lava Jato do nosso brilhante juiz Sérgio Moro, na época, isso não ficaria impune, porque, infelizmente, passou pelos olhos do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e isso tudo foi feito de forma errada, foi colocado o banco à venda, onde se permitiu às empresas interessadas em adquirir o banco um data room, e ali a Goldman Sachs, que representava o Banco Itaú, ficou muito à vontade, constatou que tinha um grande negócio pela frente e fez uma carta para o Banco Itaú dizendo que ela queria ter prioridade na compra dos títulos a receber que o banco possuía. Então era assim, o banco tinha em torno de 3 bilhões de dólares a receber, porque na época o dólar era equivalente 1 por 1, 98. Aí, o que aconteceu? Que essa Goldman Sachs ficou com 1,5 bilhão dos títulos que, digamos assim, que estavam com a classificação que tinha maior possibilidade de receber. Então, 1,5 bilhão foi para Fomento do Paraná, que eram os títulos mais podres, e 1,5 bilhão foi para Goldman Sachs, que depois virou Rio Paraná e tal, mas aí elas pagaram 2% do valor de face. Ainda o governo na época, se não bastasse por vender por 2% no valor de face, até um ex-governador quitou a sua dívida por 1/3, quando já estava no grupo privado, se não bastasse, ele deu como garantia as ações com direito a votos da Copel para garantir essas ações compradas, esses títulos comprados a 2% do valor de face. Aí começamos aquela briga toda e eu comecei a combater, mas não encontrava espaço naquele governo. Aí veio o governo de Roberto Requião em 2002. Eu já reeleito deputado. Quando ele venceu a eleição, eu fui na casa dele e disse o seguinte: olha, eu tenho aqui as auditorias da Sanepar, por exemplo. Lá, o governo anterior vendeu 39% das ações da Sanepar. Só que vendeu a um preço vil, porque o valor da Sanepar na época era em torno de 900 milhões, valor patrimonial, sem contar a marca, a tradição. E ele vendeu 39% por 247 milhões, que veio na contabilidade 240 milhões. Certo? Sumiu. Aí, se não bastasse ele ter vendido, ele mudou o estatuto da Sanepar, onde deu as maiores atribuições, ou atribuição de gestão da Sanepar, para o grupo privado. E deu 3 diretorias da Sanepar que tinham a equivalência, pela importância de cada diretoria, equivalência a 85% do mando da Sanepar, que possuía na época 4 mil funcionários, e ainda o governo, após ter feito essa privatização de 39%, contraiu um empréstimo do Japão de 400 milhões de dólares e colocou como investimento na Sanepar. Então, eu falei para o governador eleito, falei, olha, eu me dedico a vida inteira aqui como um autêntico deputado. Eu quero ser legislador e sempre fui um fiscal do dinheiro público. Eu me amparo com uma equipe técnica. Então, eu lhe ofereço as auditorias da Copel, da Sanepar, do Detran, das universidades estaduais do Paraná,
para que o senhor possa, a partir daqui, aprimorar esse trabalho e levar o Estado adiante. Muito bem. Ele recebeu esse meu trabalho e o dia que ele foi tomar posse na Assembleia Legislativa, me deu um enorme elogio público, dizendo que eu representava realmente a função do parlamentar, que é de fiscalizar os atos do governo, do executivo e de legislar. Me vali daquele elogio. No dia seguinte fui à tribuna e disse o seguinte à Assembleia do Paraná, que eu me sentia honrado com o elogio do governador, mas que eu tinha uma missão que eu queria cumprir e que queria contar com a base que ele possuía, que era a maioria do PMDB. E disse, então, vou descer dessa tribuna e vou colher as assinaturas para fazer uma CPI do Banestado. Ok, desci da tribuna, colhi 34 assinaturas. Aí, como o caso era bastante espinhoso, eu tive um pouco de calma e fui articulando no sentido de que os partidos indicassem os seus representantes para compor essa CPI. Essa CPI, ela tinha que dar certo, porque no Brasil todo mundo dizia que CPI virava em pizza. Então, qual foi a minha estratégia e por que deu certo a CPI do Banestado? Montada essa CPI, eu me tornei, esses membros indicados, eu me tornei presidente da mesma CPI que eu havia proposto. Aí, eu tive calma. Não vou fazer a primeira reunião agora, rapidamente. Eu vou fazer um pré-relatório e vou deliberar na primeira sessão ao suficiente para que eu me torne absoluto na CPI. Para que eu tenha deliberado todos os pontos que poderiam ser prejudicados através da pressão política, pressão econômica, os membros da CPI poderiam se ausentar da CPI, não dar quórum para deliberar. Então eu deliberei tudo na primeira sessão. Ficam autoconvocados todos os que trabalharam no Banco do Estado, todos que tiveram transação financeira com o Banestado, e fica assim convocado o secretário de Estado, governadores, quebra de 14 empresas, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, e tudo que tinha que fazer nós fizemos, quebra do sigilo do Banco Central, quebra do sigilo do Banco Itaú, relacionado com o banco, que havia relação com o Banestado, e aí comecei a encontrar dificuldades, porque o Banco Itaú não respondia às nossas inquisições. O Banco Central não queria aceitar nosso ingresso para poder analisar as auditorias do Banco do Estado, auditorias internas e externas que estavam todos lá no Banco Central. Então, eu fui ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e disse a ele que eu preferia me comunicar, tendo em vista que havia interesse federal, em razão da CC5, porque aí, o que aconteceu? Fui bater na porta de quem? Excelentíssimo, meritíssimo juiz Sérgio Moro. Relatei os fatos a ele. Ele falou o seguinte: deputados, fica à vontade. Solicite aqui as demandas que a CPI entender necessário, que eu vou, evidentemente, analisar. Bom, qual foi a nossa surpresa? Que nós tivemos uma solicitação para quebra do Banco Central. Ele deferiu imediatamente. Dali nós tiramos um CD da remessa de dinheiro brasileiro, que de 90 a 2000, esse CD tinha todas as pessoas que mandaram dinheiro para o exterior, estava ali. Mas o objeto da CPI, porque a CPI tem que ter um objeto que justifique a criação da mesma. Foi exatamente uma remessa de dinheiro brasileiro via Banestado
um diretor do banco mandou para a agência Gran Queima em favor de 3 empresas do Paraná, inclusive o Alberto Youssef. E a partir daí começou uma grande CPI que durou 9 meses, que teve um relatório final, né? Foram analisados 120 mil documentos, foram encaminhados ao Ministério Público do Estado e, naturalmente, que me frustrei um pouco com os resultados na sequência, porque a justiça, todos sabem, ela é bastante morosa. Agora, como que passou pelos olhos do Tribunal de Contas e do Ministério Público? Ninguém viu esse absurdo, esse rombo. Pegaram do Banco do Estado um empréstimo para sanear o banco e, pasmem, sabe quem está pagando essa conta? É o povo paranaense. Nós começamos a pagar a conta em 30 anos, começamos a pagar no ano de 2000, 47 milhões de dólares por mês. Depois veio 52 milhões, depois veio 60 milhões, hoje está em torno de 75, 80 milhões por mês. Vejam, de março de 2000 a março de 2029. Nós estaremos pagando essa conta até 2029, uma prestação de em torno de 80 milhões por mês, que imagine o que daria para fazer de creche, escola, posto de saúde, esse investimento em educação e outras coisas que são fundamentais para a cidadania de um povo que quer progresso, que quer, naturalmente, ter o retorno dos seus impostos, que estão sendo hoje pagos para o Banco Central, fruto de um contrato feito pelo governo da época que deu ao nosso banco, né, de forma... avaliação do patrimônio do Banestado é outro capítulo que é de chorar, porque simplesmente a avaliação dos 2 bancos, o Fator e o CCF, um tinha certidão positiva, não podia sequer fazer parte da avaliação do Banco do Estado. Avaliou, tinha 1.500 imóveis do Banestado, fazendas, prédios em São Paulo, prédios nas grandes capitais, um capital extraordinário. Foram avaliados com divergência de até 1.700%, foi no chute mesmo, e foi para entregar mesmo. A Banestado Leasing, que é uma das 3 empresas do conglomerado Banestado, deu $1 bilhão de prejuízo, e o seu diretor foi simplesmente promovido para secretário de Estado, né? Então, a Banestado Corretora comprou 428 milhões de dólares de títulos podres de Osasco, Guarulhos, Santa Catarina, e simplesmente ficou na conta do povo do Paraná para pagar esses 19 bilhões de prejuízo que gerou o Banestado. Eu acho que para a época, foi um escândalo que talvez fosse, se tivéssemos uma lava-jato na época, uma lava-jato paranaense, nós certamente teríamos evidenciado o maior rombo de todos os estados brasileiros. E não era preciso fazer isso, não. Se o banco foi ao redesconto, o banco deu prejuízo, então deixa federalizar, porque o agente financeiro do sistema financeiro brasileiro é o Banco Central. Então é o seguinte, era só deixar federalizar o banco, não precisava assumir. Mas acontece que a Tereza Grossi, então diretora do Banco Central, disse na CPI, olha, o Banestado está sendo administrado por uma quadrilha. E essa quadrilha levou a todo esse prejuízo ao nosso Estado, né? Então, eu tenho muito a lamentar em relação a isso. Fiquei, naturalmente, muito triste com o que vi, com o que presenciei, mas a história do Banestado foi assim. Aí imagine eu, 9 meses, com 45 audiências públicas, uma pressão extraordinária, ameaça de morte. A justiça teve que determinar que eu fosse amparado, junto com a minha família, por 5 agentes da P2,
Fiquei 4 anos protegido pela polícia. Teve confrontos com pessoas que se enriqueceram no banco, que queriam me agredir fisicamente. Tive confrontos aqui em Curitiba, confrontos em outros estados do Brasil, onde acabei me encontrando com essa gente que não tem piedade, porque eles estão voando hoje de avião particular, estão curtindo a vida ou dando à sua família um conforto que não lhe pertence. Pertence sim ao povo. Tadinho do povo das favelas, tadinho do povo que não tem oportunidade de crescer na vida. E eu tive como retorno uma perseguição política, uma perseguição pessoal, ameaças de toda sorte, e a partir daí as portas políticas, a possibilidade de uma nova reeleição seria muito remota, e eu acabei desistindo da vida pública. O fato é que o meu filho, Leonardo, teve a sua infância com um policial constantemente ao lado dele, minha mulher Irene da mesma forma. Então, nós tivemos uma pressão extraordinária. Eu não podia mais viajar, eu não podia mais sair de casa à noite, eu simplesmente me tornei uma pessoa não grata para esses grupos econômicos. Mas eu queria lembrar mais uma coisa que acabei esquecendo. Veja que o Banestado, em 98, gastou 26 milhões de dólares em publicidade e propaganda. A produção desse prejuízo foi realmente de livre e espontânea vontade de fazer do Estado um grande negócio. Então, essa produção desse prejuízo, que foi saneada através do empréstimo e socializado para o povo pagar, ela foi produzida de várias formas, né, de empréstimos. São 600 e poucos contratos de gestão fraudulenta que eu mandei para o Ministério Público. Então, nós tivemos a revelação de todos os contratos da gestão fraudulenta baseado na quebra do sigilo do Banco Central, como já disse, das auditorias internas e externas do Banco do Paraná, do Banco do Estado do Paraná. Então, é por aí essa história do Banestado. Mas eu tive grandes confrontos na minha vida pública. Eu tive o confronto e tive a coragem de enfrentar o monopólio do transporte coletivo no estado do Paraná. Entreguei ao Ministério Público quase 700 concessões de contratos vencidas há mais de 50 anos. Nós tínhamos um monopólio aqui que era dominado por 4 empresas. Uma que iria para o norte do Paraná, outra para os Campos Gerais, outra para o oeste e outra que continua aqui no litoral paranaense. Então foi um confronto também bastante árduo, bastante difícil, e eu não entendo por quê. Eu vejo hoje o Ministério Público denunciar licitações de transporte em alguns municípios, mas não vejo alguém observar que nós não temos uma concessão legal para o transporte coletivo intermunicipal, que é onde passa, onde se ganha, além da passagem, se ganha no transporte da bagagem, onde que se sonega muito do ICMS que vai embora para aqueles ônibus que já têm 4 ou 5 metros de altura, porque tem que lotar a parte de baixo para ganhar mais no transporte da bagagem, das encomendas, né? Então, essa questão do monopólio do transporte coletivo me foi muito cara também, porque enfrentei grupos poderosos e eu sempre deixei muito claro as minhas ações e sempre, mensalmente, eu tinha um jornal que chamava-se Alerta Paraná, que contava sobre a economia do Estado. Enfim, eu posso dizer que tive grandes trabalhos na área de meio ambiente também, que foi um exemplo, o caso do navio Vicunha, que teve um acidente aqui no Porto de Paranaguá, onde o porto teria um prejuízo extraordinário, porque ele sequer tinha licença ambiental para operar. E nós, então, com aquele acidente do Vicunha, nós criamos uma comissão especial
e fomos até o Porto de Paranaguá e fizemos daquele evento um grande resgate pró-Paraná. Porque se não fizéssemos aquele acordo com os donos do Vicunha, com a seguradora Piandai, que assegura todos os navios do mundo, e com a tripulação, naquele momento, no Porto de Paranaguá, que ficamos até altas horas da madrugada, durante 3 dias, cercamos o porto. Ali foi uma decisão política, mas que acabou assustando a tripulação. Pedimos para a tripulação sair do hotel onde estava hospedado e vir até o porto. E lá assinamos um TAC, termo de ajuste, onde eles assumiram a responsabilidade ambiental, econômica do evento, daquele acidente, né? Então foi também um trabalho bastante importante. E também me envolvi muito na questão de Adrianópolis, uma cidade cercada por chumbo. Veja como é o Paraná. Há 50 anos se explorava o ouro e a prata e se exportava em torno de 80 quilos de ouro e mais vários produtos dali. Só que a cidade era uma cidade cercada por chumbo. Não dá para imaginar como que se autorizava uma mineradora a explorar no alto de uma montanha aquele minério e simplesmente ninguém viu. O Ministério do Trabalho não viu, o Ministério Público do Trabalho não viu, o Ministério da Justiça não viu, o Meio Ambiente não viu, o IBAMA não viu, ninguém viu. E aí um cidadão chegou em 2001 e me disse o seguinte: olha, nós temos uma cidade cercada por chumbo. Eu falei, então é o seguinte, amanhã eu vou convocar a Comissão do Meio Ambiente e irei lá com você para ver o que está acontecendo em Adrianópolis. Assim procedemos. Chamamos a Polícia Florestal juntos, chamamos o professor Dr. Eduardo Ratão, da Universidade Federal do Paraná, junto, e fomos lá e constatamos aquilo e solicitamos à Universidade de São Paulo, a Unicamp e a USP, para que fizesse uma pesquisa para ver a contaminação de chumbo no sangue daquelas pessoas. Porque ali estava tudo contaminado. Então, muitas crianças morreram ali. Havia 2 pessoas dentro da mineradora só para fazer caixão para enterrar os anjos. E esses anjos eram enterrados no município de São Paulo. E a Câmara de Vereadores daquele município, que não me recordo o nome, fez uma lei proibindo que se enterrasse os anjos ali, porque, segundo a comunidade, estava poluindo com chumbo todo aquele solo e subsolo daquele município. Então, nós entrevistamos o médico da época da Plumbo do Brasil, nós entrevistamos o engenheiro da época, nós ouvimos todos os participantes, que está constatado isso, onde eu mandei elaborar um livro, A História de um Brasil Real. Então, é impressionante a gente perceber que havia essas barreiras, esses monopólios, e que após isso após ela ter parado com a operação, foi assumida pela família Leprevaux e a Plumbo do Brasil está lá em Adrianópolis ainda, que põe medo a muita gente. Mas no campo político, aqui no Paraná, vocês sabem, nós temos aqui as mesmas famílias, tanto no Legislativo, quanto no Judiciário, quanto no Executivo. Eu vou fazer uma conta rápida para que vocês possam analisar. Nós tivemos 8 anos do governo Ney Braga. Depois nós tivemos 12 anos da família Richa, pai e filho. Depois, mais 12 anos da família do Roberto Requião. Então, isso aí já deu o quê? 32 anos. Aí tivemos mais 8 do Jaime. Aí tivemos mais 4 do Álvaro Dias. Foram, então, 44 anos de 5 famílias. Então, aqui,
tudo tem que funcionar bem no centro cívico. É verdade que ali no centro cívico ninguém briga com ninguém. Eles se cutucam aqui, ali, um ciúminho aqui, um ciúminho ali, mas na verdade o centro cívico está muito bem. E também me causa a espécie de que os governantes liberam muitos recursos aos órgãos harmônicos independentes. Tribunal de Justiça, 9,5% da receita. Tribunal de Contas, 1,9%. Ministério Público, 4,1%. Assembleia Legislativa, 3,1%. Na minha visão, o Executivo deveria pagar a conta de investimento, custeio, folha de pagamento dessas entidades, desses órgãos, desses poderes, e não repassar cota para que vivam no mundo de fantasia, né? Esses poderes, eles recebem 18,6% do nosso orçamento do Estado. 18,6%, o Estado não tem 5% da sua receita para investimento, a infraestrutura no Estado como um todo. Então, há, de fato, um exagero de recursos na mão de poderes que são independentes, mas que, naturalmente, o dinheiro que eles gastam é oriundo dos nossos impostos da população mais carente. Então, eu tenho algumas divergências em relação a isso. Quanto à parte política, aqui teve o Eduardo Cunha. Era uma prática que ele deve ter adotado da época aqui do Estado do Paraná. Porque, na verdade, aqui quando o deputado chegava eleito, ele vinha lá representando uma determinada região, ele chegava na Assembleia Legislativa, a primeira pergunta que ele fazia era a seguinte: você ficou com dívida da campanha? Você precisa dar um cheque aí, que eu troco o cheque, e aí você vai quitar as suas dívidas e vai ficar em paz. Você tem apartamento? Não, não tenho. Você precisa de um avalista? Eu posso ser seu avalista, eu vou apresentar um amigo para ser seu avalista. Você, naturalmente, não tem um carro, vou lhe ceder o carro. E assim se comprava a consciência política, que também não era muita. Porque nós temos um equívoco muito grande aqui na questão de observar o que é o legislador. O legislador tem que ser aquele que fiscaliza o orçamento público, ele elabora o orçamento público, ele aprova o orçamento público, ele tem que fiscalizar o orçamento público e tem que aprovar ou rejeitar as contas do governo. Mas a prática aqui é outra. É um super executivo, que não é só do Paraná, é do Brasil como um todo. Nos municípios ocorre a mesma coisa, no Congresso Nacional a mesma coisa. Os deputados se entregam ao governo por emendas para garantir a próxima eleição, né, que vale mais a próxima eleição do deputado do que propriamente um mandato lúcido e que represente a coletividade como um todo. Em verdade, é que até hoje o governo constitui uma base baseada das benesses dos recursos públicos. E também tem um pouco de pecado a população que não tem essa visão de que não pode eleger um deputado pensando que ele é despachante de luxo. Ele não é despachante de luxo. Não é porque ele vem com o governador dentro do avião, passear em Cianorte ou Toledo, em qualquer lugar do município do Paraná, que venha trazer uma ambulância ou que venha trazer uma viatura, que ele é um bom deputado, gente. Esse não é deputado. Esse ele vem para a Assembleia Legislativa para votar com as nádegas. Porque o líder do governo levanta, ele levanta. O líder do governo senta, ele senta. Então não há um senso crítico, não há uma representação capaz de fazer com que os governos tenham receio da representação popular que está colocada na Assembleia Legislativa do nosso Estado, em todos os legislativos brasileiros. Nós temos que mudar esse conceito. Nós temos que eliminar esse sistema. Nós temos que produzir um novo sistema. Nós temos que participar da política. Porque não é possível o cidadão que tem universidade, que sabe o que é um orçamento, que sabe o que é as necessidades de um povo, no dia da eleição vai para a praia
e depois volta na segunda-feira atrasado e começa a falar mal de político. Mas não vejo sustentar um adesivo no carro, dizer fazer uma campanha porque essa pessoa é honesta, digna, competente, capaz e vai nos representar com grandeza. Vejo a omissão da classe dominante e deixando a população menos esclarecida à mercê de eleger pessoas que não nos representam, sobretudo num Estado que precisa de progredir em tecnologia, precisa investir em infraestrutura. Nós temos que investir na nossa escoação da nossa produção. Mas não só na escoação. Nós temos que tocar a nossa produção, gerar emprego, produzir, verticalizar, industrializar, gerar mais mão de obra qualificada. Nós temos que transportar pelas ferrovias, nós temos que transportar pelas hidrovias. Nós não podemos estar num estado sem infraestrutura, sobretudo na colocação que está o Paraná, que é aqui o corredor do Mercosul. Gente que vem do Paraguai, Uruguai, Argentina, eles têm que passar por Curitiba para ir para o grande mercado consumidor, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então nós temos um estado bem situado geograficamente. Nós temos um estado produtivo, sobretudo na área da agricultura. Mas precisamos mudar a visão dos mesmos políticos. Nós temos que convocar a sociedade para que possa promover mudanças. Você chega na Assembleia, o é filho do ex-deputado, o é filho do ex-governador, o é tio, é primo, é parente. Eu posso falar, porque eu, infelizmente, não tive um pai que era político, nem um pai que era rico, nem um pai... Eu ganhei minhas eleições gastando a sola do sapato, falando com as pessoas, mostrando a minha origem, o meu passado e o meu desejo de ser um servidor da coisa pública. E eu sempre me magoei profundamente quando vi um centavo desviado do dinheiro público. Eu sempre fui um defensor vocacionado para defender a nossa sociedade paranaense. É isso que falta a muita gente. Patriotismo, amor ao nosso Estado, amor à nossa gente. E saber que um dia, isso sim, certamente, um dia nós chegaremos diante de Deus e vamos ter que contar os nossos pecados e certamente tirar de quem não tem, não agrada a Deus. Isso fica como alerta àqueles que lesaram o Estado do Paraná, aqueles que endividaram o Estado do Paraná, aqueles que superfaturaram obras, aqueles que receberam e não fizeram obras, seja de saneamento ou seja de rodovias, que eu interditei algumas, buscando o projeto do DR, analisando a execução da obra, eu constatava que não havia a dimensão asfáltica do que estava no projeto. Então, esse lado de representante da população, eu, mais profundamente representante da região metropolitana de Curitiba, sempre procurei dizer que nós não podíamos olhar como Curitiba grande, sem olhar a grande Curitiba, porque os problemas são comuns. As pessoas vinham do interior para morar em Curitiba, mas acabavam em Almirante Tamandaré, em Piraquara, nos municípios vizinhos, onde a renda per capita para investimento na infraestrutura é de 1%, enquanto Curitiba é 12%. Até uma vez cheguei a propor ampliar as divisas de Curitiba para a gente poder abraçar esses municípios que estavam crescendo de forma desordenada. Aí alguém disse, não, mas você quer trazer problemas para Curitiba? Eu falei, não. O que eu não quero é que ninguém da minha família possa ser atingido por uma bala perdida. O que eu não quero é fechar os olhos agora para aquilo que a gente está vendo no futuro que vai acontecer. Se guardadas as devidas proporções, vai se tornar uma Baixada Fluminense. Então, eu tenho muito a agradecer à minha família. Em verdade, a nossa família é um amor puro, é um amor sincero. Eu tenho muito que agradecer à minha mulher Irene, que eu me casei em 1991, temos um filho maravilhoso, um filho
estudioso, um filho correto, honesto, religioso, que se chama Leonardo Beraldin. E tenho também que agradecer muito a minha família, aos meus irmãos, evidentemente meus pais, meu irmão Domingos, que se foi muito cedo, aos 21 anos de idade, ao meu irmão de saudosa memória também, o Ari Beraldin, que foi um grande idealizador da família Beraldin na área empresarial. Tenho que agradecer muito a minha irmã Adiles, porque ela é uma pessoa maravilhosa, a minha irmã Malene, ao meu irmão Zeco, que é hoje, junto com a Malene, que tocam a empresa Empório Beraldin. Eu tenho que agradecer sobremaneira a minha irmã, a caçula Eliane, e tenho que agradecer a todos os meus cunhados, a todos aqueles que compõem a família Beraldin, porque nós temos uma relação de amor, né? Quando um precisa, todos se unem para ajudar aquele que está precisando, e vice-versa. E eu agradeço o carinho especial por ser hoje a pessoa mais velha da família, por eles me darem tanto carinho, tanto afago, porque não é fácil você ter tido uma vida pública como eu tive até aqui, e enfrentando o sistema, tentando revelar, nunca magoando ninguém, mas infelizmente revelando à sociedade, que por muitos anos não quis entender as nossas revelações, se faziam de cegos, e foi preciso vir a Lava Jato. E para aí, se nós estivéssemos na CPI do Banestado, agora, nós seríamos a Lava Jato do país estourado, nós saímos na frente. Em 2003, nós já revelávamos todas as falcatruas, todo o dinheiro, a lavanderia de dinheiro que o banco mandava para uma determinada rádio. No dia seguinte, o próprio secretário da comunicação recebia valores de retorno. Então, se eu tivesse condições de lembrar-me de todos os episódios que vivi, e os episódios que enfrentei, evidentemente eu ficaria aqui um dia inteiro contando memórias da minha luta, memórias da minha história, memórias do povo paranaense, e falar em memórias, minha gratidão a esse Instituto de Memórias do Povo do Paraná, aqueles que podem vir aqui com a alma limpa contar a sua história e, evidentemente, disponibilizá-la para que a população possa fazer uma avaliação do que cada um fez, ou do que cada um poderá fazer no nosso futuro. Então, um abraço, muito obrigado a esse jornalista maravilhoso, o professor Ribas, e muito grato.